Olá, oitavo ano, tudo bem? Gente, hoje a nossa aula, tá? Dia 6 do 8, né? Dia 6 de agosto. Hoje a nossa aula vai ser referente a produtos notáveis, né? Então, nós vamos dar continuidade a esse assunto de produtos notáveis, tá? Então, na aula anterior, nós falamos de quadrado da soma de dois termos. E hoje nós vamos falar o oposto, ou seja, nós vamos falar do quadrado da diferença de dois termos. Tudo isso, pessoal, vocês têm acesso na plataforma, né, com o material que eu enviei a vocês em PDF, tá? Então, eu sempre vou tocar nessa parte. Quando eu envio um material em PDF para os meus alunos, significa dizer que esses alunos terão que copiar esse material, passar, transcrever, registrar esse assunto, esse conteúdo para o caderno, para que assim fique melhor a sua compreensão na hora em que o professor, no caso, na hora em que eu estiver falando a respeito de determinado assunto, tá? Então, nós falamos para vocês em aulas anteriores a essa, nós falamos de produtos notáveis. Nós fizemos uma pequena introdução, né? Nós conceituamos, né? Nós mostramos alguns exemplos. Tudo isso vocês podem ter acesso tranquilamente no material que se encontra na plataforma. Aqueles alunos que ainda não visualizaram, por favor, a gente pede que possam estar visualizando, porque muitas das vezes, gente, o que acontece? O professor, ele manda o material para o aluno, né? E o aluno ele só vai visualizar aquele material depois de uma semana. Não pode, gente, não pode, tá? Você tem que, se você sabe que agora nós estamos trabalhando com aulas virtuais, né? Então, os seus conhecimentos agora são virtuais, você está adquirindo esse tipo de trabalho, né? De aulas online, então você tem que estar acompanhando de acordo com a aula daquele professor, você sempre tem que estar acompanhando na plataforma, se não tem, né, nenhuma informação referente ao dia daquela aula, certamente terá, né? Então você precisa, né, dar um jeitinho aí, arranjar um tempinho e tá acompanhando as nossas aulas, porque essas aulas virtuais praticamente, vamos colocar aqui entre aspas, como se você estivesse dentro da sala de aula, né? Então, por exemplo, dia de segunda-feira você tem aula de quê? Eu tenho aula de português, tenho aula de história, tenho aula de geografia. Tranquilo. Então, na segunda-feira você vai dar uma olhadinha lá, você entra lá na plataforma, você verifica na sua sala de aula virtual se você não tem alguma coisa referente às aulas daquele dia. Certamente você terá, né? Porque nós trabalhamos justamente para isso, tá? Então, a semana de aula, então certamente você terá semanas de aulas virtuais, de atividades e etc, tá? Então a gente pede que você não deixe acumular essa situação, tá? Porque aí com certeza vai ficar complicado futuramente, tá? Então assim, gente, preste atenção. Nós vamos falar do quadrado da diferença de dois termos, né? Assim como falamos do quadrado da soma, vamos falar então do quadrado da diferença de dois termos. E o que seria esse quadrado da diferença de dois termos? Completamente o oposto do quadrado da soma. Porém, nós vamos desenvolver esse produto notável da mesma forma que nós desenvolvemos o produto da soma, o quadrado da soma de dois termos. Nós vamos desenvolver esse produto. Por que eu falei produto? Porque se trata de um produto notável. Então, nós vamos desenvolver esse produto notável
quadrado da diferença de dois termos da mesma forma que desenvolvemos o quadrado da soma de dois termos, só que com um detalhe: soma, né, existe um sinal de adição e na diferença existe um sinal de subtração, tá? Mas o procedimento no qual iremos utilizar é o mesmo, não muda nada, só vai mudar o sinal. Então, olha só, gente, a gente tem aí, tá? Um exemplo, né, de quadrado da diferença de dois termos, tá? Então, olha só, antes de nós demonstrarmos, eu coloquei aí para vocês uma observação. Então, nessa observação, tá, que está aí de verde, né, no retângulo verde, e dentro desse retângulo verde tem um retângulo amarelo, mas primeiro a gente vai falar da demonstração do verdinho. Então, nós temos aí 5 menos 3 elevado ao quadrado, tá? Então, 5 menos 3 elevado ao quadrado, e nós temos aí o que? Diferente, esse sinal aí, né? Esse sinal de igual com uma barrinha no meio, o nome dele é diferente, tá? Então, nós temos diferente de quem? De 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: se eu tenho dentro de um parênteses 5 menos 3 elevado ao quadrado, o resultado dessa situação vai ser diferente se eu tiver que elevar o 3 ao quadrado, se eu tiver que elevar o 5 ao quadrado, se eu tiver que elevar o 5 ao quadrado, menos o 3 ao quadrado, tá? Porque quando eu tenho dentro de um parênteses 5 menos 3 elevado ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 5 e tirar 3, tá? Quando eu tenho 5 e tiro 3, eu fico com o quê? Com 2. Esse 2 está elevado ao quadrado. Por quê? Porque o parêntese está elevado ao quadrado. Então, primeiro você resolveu a diferença que estava dentro do parêntese, não é isso? Então, 5 menos 3 resultou em 2. Esse 2 ficou elevado ao quadrado. Por quê? Porque o seu parêntese estava ao quadrado, não é isso? E isso vai ser diferente, o resultado dessa situação vai ser diferente se você tiver que levar o 5 ao quadrado menos o 3 ao quadrado. Por quê? Porque, acompanha comigo, quando você tem 5 menos 3 e está elevado ao quadrado, então você vai pegar 5 menos 3. 5 menos 3 é o quê? É 2, então vai ficar 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4, não é isso? 2 vezes 2 é 4, então 2 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, resulta em 4. 4 vai ser diferente se você pegar 5 e elevar ao quadrado, que vai ser 25, menos o 3 e elevar ao quadrado, que vai dar 9, né? Então, você vai ter o quê? Você vai ter 4 diferente de quem? De 16, tá ok? Então, você vai ter 4 diferente de 16, tá? Muito bem. O que eu coloquei aí nesse retângulo verde aí foi apenas uma demonstração de que a forma na qual você vai resolver, se você resolve primeiro a subtração para depois resolver a potência, o resultado vai ser diferente se você resolver primeiro a potência para depois resolver a subtração. É isso, tá? Aí nós temos aí sim um exemplo de, né, quadrado da diferença de dois termos, só que nós temos termos representados por letras, né? Que nada mais é do que a presença da álgebra, né? Assim como tínhamos lá em quadrado da soma de dois termos. Então, pessoal, o que eu falei anteriormente com o quadrado da soma de dois termos, na aula anterior, eu também vou falar agora com o quadrado da diferença de dois termos. O que vai mudar é apenas o sinal, mas o procedimento que eu vou utilizar é o mesmo. Então, se eu tenho, como está no exemplo, eu tenho A menos B elevado ao quadrado, isso é uma potência.
Qual é a minha base? A minha base é A menos B, tá? Então, o que diz a potência? O que é uma potência? É uma multiplicação de fatores iguais. Então, quantas vezes eu vou ter que repetir a minha base? 2, porque a minha base está elevada à segunda potência, que a gente chama de quadrado. Lembra que o 2 recebe um nome especial na potência, que é quadrado. Então, se eu tenho A menos B elevado à segunda potência, ao quadrado, então significa que eu vou ter que desenvolver, eu vou ter que repetir a minha base quantas vezes? 2 vezes e multiplicar ela por ela mesma. Então, eu vou ter A menos B, parêntese, que multiplica, pontinho, um outro parênteses, A menos B. Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu repeti a minha base 2 vezes. Por quê? Porque se trata de uma potência. E quando nós estamos diante de uma potência, a gente sabe que nós temos multiplicação de bases iguais, multiplicação de fatores iguais. Isso é uma potência, tá? Ok. Então, olha só, pessoal, eu tenho A menos B e um parênteses que multiplica A menos B no outro parênteses. Então, vou ter que resolver essa multiplicação. Então, vamos lá, eu vou pegar o A que vou multiplicar com o A, ou seja, o A do primeiro parênteses eu vou multiplicar com o A do segundo parênteses. Então, A vezes o A vai ser o quê? A ao quadrado. Aquilo que nós vimos na aula anterior de quadrado da soma de dois termos. Quando você tem A vezes o A, tá? Então, é uma multiplicação de potência de mesma base. Então, o que você faz quando você tem uma multiplicação de potência de mesma base? Ou seja, se você tem A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A, enfim, você tem uma multiplicação com as mesmas bases. É o que nós chamamos de multiplicação de potência de mesma base. Quando isso ocorre, o que nós devemos fazer? Nós devemos conservar a base e somar os seus expoentes. Então, se você tem A que multiplica A, então você conserva a sua base, que é o A, e soma os seus expoentes. Ou seja, quem está em cima do A que você não está vendo? É o 1. Por que você não está vendo e nem vai ver? Porque pela regra diz que todo e qualquer valor elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, é igual à própria base, tá? Então, você vai ter A vezes A, você vai chegar, então, no resultado de A ao quadrado. Tranquilo? Muito bem. Aí, agora você vai pegar o A e vai multiplicar pelo B, né? O A do primeiro parênteses, você vai multiplicar pelo B do segundo parênteses. Então, você vai ter A vezes B. Só que, presta atenção, o A do primeiro parênteses, ele é positivo. E o B que você está multiplicando pelo A do primeiro parênteses, que está no segundo parênteses, o B, ele é negativo. Então, você vai precisar fazer jogo de sinal, assim como você fez lá no quadrado da soma. Só que lá no quadrado da soma, todo mundo é positivo. E se todo mundo é positivo, o resultado vai ser positivo para todo mundo. No quadrado da diferença, existem valores que são negativos, que é o B. Então, por existir valores negativos, certamente o resultado será positivo e negativo. Você terá resultados positivos e terá resultados o quê? Negativos por conta do jogo de sinal. Então, quando você pega o A e multiplica pelo B, você não está multiplicando A vezes B, você está multiplicando A vezes o menos B, porque o sinal do B é negativo, tá? Então, A vezes menos B vai ser o quê? Menos AB. Lá no quadrado da soma, você tinha A vezes B, os dois eram positivos, então A vezes B, AB. Já aqui, no quadrado da diferença de dois termos, você tem o A multiplicando pelo menos B. Então, A vezes menos B vai ser menos AB. Mais com menos é menos AB. Ok, aí você já multiplicou o A pelo A e pelo menos B. Agora, você vai pegar o menos B do primeiro parênteses, vai multiplicar pelo A do segundo parêntese e vai multiplicar pelo menos B do segundo parêntese. O que você fez com o A, multiplicando os dois termos do segundo parêntese, você vai fazer com o B do primeiro parêntese e multiplicar os dois termos do segundo parêntese, tá ok? Então, você vai ter menos B que multiplica A.
Menos B que multiplica A, você já sabe. Se o A vezes o menos B é menos AB, então você vai pegar o B e multiplicar pelo A. Mesma coisa, menos AB. Ah, não, é menos BA. Menos AB. Coloque em ordem, né, alfabética. Menos AB. Tranquilo? Agora você pega o menos B, você pega o menos B do primeiro parênteses e multiplica pelo menos B do segundo parênteses, tá? Tudo isso que eu tô fazendo, pessoal, tá aqui no teu material. É só tu acompanhar lá a resolução, tem as setinhas, tá tudo demonstrado pro seu melhor entendimento, tá bom? E assim que eu tiver, como eu falei, e sempre estou falando aí, que realmente a gente está passando por alguns contratempos, tá? Mas assim que eu tiver um suporte melhor, a gente vai estar aí fazendo todas essas demonstrações, tá bom? Não se preocupem. Então, olha só. Menos B que multiplica menos B, ou seja, você faz logo o jogo de sinal. Menos com menos é mais. E B vezes B é B ao quadrado. Então, o resultado, ou seja, o produto, né, da multiplicação desse produto notável aí, você chegou então a um resultado A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. E aí, o que eu fiz quando eu estava lá, quando eu estava falando para vocês, se tratando de quadrado da soma de dois termos? O que foi que eu fiz lá? Eu juntei, não foi isso? Eu juntei os termos semelhantes, né? Então, o que eu fiz lá, eu faço aqui no quadrado da diferença de dois termos. Ou seja, eu vou juntar os termos semelhantes. Então, quem é semelhante com A ao quadrado? Somente ele e mais ninguém. Então, você repete, tá? Aí você tem menos AB com outro menos AB. É como se você tivesse menos 1 e menos 1, menos 3 e menos 3, menos 2 e menos 2, tá? Então, menos AB com menos AB, você vai ter o quê? Menos 2AB. Lembrem-se de que sinais iguais eu somo e conservo o sinal, independente desses sinais serem positivos ou desses sinais serem negativos. Se os sinais são iguais, eu tenho que somar e conservar o sinal. Se o sinal é diferente, eu subtraio e dou o sinal do maior, né? Por exemplo, se eu tenho mais 1 com menos 4, tá? Então são sinais diferentes. Mais 1 com menos 4, então o resultado é o quê? Menos 3. Eu subtraio e dou o sinal do maior, tá? Então vou subtrair mais 1 com menos 4, eu vou subtrair, eu vou diminuir, tá? Eu pego o 4, eu tiro 1, fico com 3, mas eu vou dar o sinal de quem? Do maior valor absoluto em módulo, tá? Porque se você atentar, você pode fazer o seguinte questionamento: professora, quem é maior, o mais 1 ou o menos 4? Aí eu vou te dizer o mais 1. O mais 1. Com certeza é o mais 1, porque ele é um valor positivo. Tá, mas aí a senhora faz a subtração e dá o sinal do maior. No caso, a senhora deu o sinal do menos 4. E o menos 4 não é maior do que o menos 1. Não seria mais 3 o resultado? Subtrair, tudo bem, eu já entendi, né? Tem aluno que faz esse seguinte questionamento: tá, professora, eu tenho mais 1 com menos 4, eu tenho que subtrair, tudo bem. Agora eu tenho que dar o sinal do maior. Mas o maior não seria um valor positivo? Ao contrário do negativo? Aí eu digo para você, seria não, só que quando você subtrai e dá o sinal do maior, você não analisa o valor com o sinal, você analisa o valor em módulo, ou seja, o valor absoluto, que é o valor sem o sinal. Então, quem é maior? É o 1 ou é o 4? O 4. O 4? Obviamente que é o 4. Eu não estou tratando de valores maiores, positivos e negativos. Eu estou tratando de valores absolutos. Então, mais 1 e menos 4
eu subtraio. Os sinais são diferentes, é bem verdade. Então dá 3. Mas quem é o maior? O sinal que vai prevalecer é do valor maior. Maior em módulo, em valor absoluto. Tá? Então, quem é o maior? É o 4. E qual é o sinal do 4? É o menos. Então, portanto, mais 1 com menos 4 é menos 3. Tranquilo? É isso que muitas das vezes os alunos não entendem. Tá? Então, se você tem sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. Se você tem sinais iguais, você soma e conserva sinal. Então, se você tem menos 1 com menos 4, menos 5. Menos 5. Se você tem mais 1 com mais 5, mais 6. Percebam, os sinais são iguais. Então, eu somo e conservo o sinal, independente deles serem positivos ou deles serem negativos. Porque muitas das vezes os alunos só querem somar quando forem positivo. Não. Se todos os valores possuem sinais negativos, todos os valores possuem sinais negativos, você soma e conserva o sinal de menos. Assim como você soma e conserva o sinal de mais quando todos os valores são positivos. Tá? Então, se você tem menos AB com menos AB, você tem 2 valores negativos. Então, você soma e conserva o sinal. Ou seja, menos AB com menos AB, você vai ter menos 2AB. Tá? É como se você tivesse menos 1 e menos 1, menos 2. Mais 1 e mais 1, mais 2. A gente não pode confundir as coisas, tá? Muito bem. Então, você reduziu esses termos semelhantes, ou seja, você reduziu menos AB com menos AB, você reduziu em um único termo, ou seja, menos 2AB. Tranquilo. Agora, você vai pegar o quê? O mais B ao quadrado. Aí, você verifica na expressão que você não tem nenhum termo semelhante a ele. Então, o que você vai fazer? Você vai repetir o B ao quadrado. E daí você conclui, então, que você chegou ao final, né, da sua resolução de produtos notáveis do quadrado da diferença de 2 termos. Então, o resultado é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Gente, também, assim como no quadrado da soma existe a regra, né? Que é o quadrado. Quando você tem o quadrado da soma de 2 termos, você pode sair pela regra, que é o que eu falei na aula anterior. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá? Então, como é que se diz? Quando você faz o quadrado da soma, o procedimento que você usa também para o quadrado da diferença de 2 termos, porém, vai mudar apenas o sinal do termo que está no meio, se você prestou atenção. Porque quando você tem A mais B ao quadrado, você tem o quê? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Quando você tem A menos B ao quadrado, você tem A ao quadrado menos 2AB, olha aí, mais B ao quadrado, tá? Então, a regra para o quadrado da diferença de 2 termos é praticamente a mesma do quadrado da soma de 2 termos, só que no quadrado da diferença de 2 termos você tem quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. No quadrado da soma de 2 termos, você tem o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, onde é que muda? No sinal do termo que está no meio, né? Porque no quadrado da soma, você vai ter mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E no quadrado da diferença, você vai ter menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá bom? Bom, daí nós chegamos então à conclusão, nós concluímos que A menos B elevado ao quadrado, isso você tem no retângulo amarelo, no seu material, você tem isso aí, você tem essa informação, tá? Então você pode estar acompanhando, você pode estar olhando para ela, agora mesmo se você quiser, tá? E você tem A menos B, parênteses elevado ao quadrado, você tem um sinal de igual, e lá depois do sinal de igual você tem A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, que é o resultado
desse produto notável, tá? Que nós acabamos de desenvolver. Tranquilo? Gente, então olha só. Nós falamos de produtos notáveis, tá? Só para fecharmos, para concluirmos isso aqui. O que seria produtos notáveis? Produtos dentro da matemática a gente sabe que são multiplicações, tá? Notáveis porque ocorre com frequência, porque é notável, porque é importante. Então, produtos notáveis a gente pode concluir, né, que são multiplicações importantes. E na maioria das vezes nós vamos ter a presença de quê? Da álgebra, tá? Então, existem alguns produtos notáveis. Eu já falei de dois para vocês. Eu falei do quadrado da soma de dois termos. Eu falei hoje, na aula de hoje, a aula do dia 6, eu falei do quadrado da diferença de dois termos, tá? O procedimento de desenvolvimento de ambos é praticamente o mesmo, só muda o sinal, tá? No próximo encontro, numa próxima oportunidade, nós vamos estar falando aí de outros produtos notáveis, tá? Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Eu peço que vocês possam estar fazendo essa revisão, vocês possam estar olhando esse meu vídeo aí, possam estar pegando o material de vocês, tá? Possam estar fazendo as comparações, fazendo as análises de vocês. Certamente vocês terão um bom desempenho, um bom entendimento, e a gente vai em próximas oportunidades aí, oportunidades futuras, nós vamos estar desenvolvendo, espero eu, né, que a gente já possa estar com um suporte melhor, para que a gente possa estar demonstrando também no quadro para vocês, mostrando passo a passo como é que se faz. Mas no material que eu enviei, se você olhar com calma, você vai conseguir, certamente você vai conseguir, porque está muito detalhado, está bem explicado, tá? Eu fiz com precisão para vocês. Tá bom, gente? Então, desde já eu agradeço a atenção de vocês, tá? Desejo tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.